O veneno que eu amava. Como quase destruí meu filho por não conseguir largar você. Antes de começar, eu preciso te avisar. Esse vídeo não é fácil. Não é um daqueles conteúdos que você assiste, curte e segue em frente. Esse aqui vai grudar em você. Vai fazer você pensar. Talvez até chorar. Talvez reconhecer alguém que você ama nessa história. Ou talvez reconhecer a si mesmo. Se você está passando por um relacionamento que te machuca e tem um filho no meio disso tudo, eu preciso que você fique até o final, porque o que eu vou te contar hoje é real. Aconteceu. E quase destruiu tudo o que eu mais amava no mundo. Fique comigo. Quando o amor parece a coisa mais bonita do mundo, eu me lembro do dia em que te vi pela primeira vez como se fosse ontem. Essa frase é clichê, eu sei, mas é verdade. E as verdades mais dolorosas da nossa vida quase sempre são clichês, porque a dor humana tem padrões. Ela se repete, ela se disfarça de amor. Era uma tarde de sábado, daquelas tardes que a luz do sol bate diferente, sabe? Dourada, quente. A cidade estava barulhenta, mas eu nem ouvia. Só via você. Você tinha esse sorriso. Não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que parecia dizer: eu sei de um segredo que o mundo não sabe, e eu vou te contar só para você. Fui fisgado ali. Completamente. Sem escapatória. A gente se conheceu num bar. Não era meu ambiente. Eu tinha ido por insistência de um amigo que ficava repetindo que eu precisava sair de casa, que eu estava virando um ermitão, que meu filho precisava ver o pai viver também. Eu não queria ir, mas fui. E lá estava você. Nos primeiros meses tudo era perfeito. Daquele jeito que só é perfeito quando você ainda não sabe o que está por vir. A gente ria muito. Saía para jantar. Ficava até de madrugada conversando sobre absolutamente nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Você tinha uma forma de falar que me hipnotizava. Construía palavras no ar como quem pinta um quadro, e eu ficava ali, olhando, querendo ficar dentro daquele quadro para sempre. Meu filho, na época, tinha 4 anos. 4 anos. Uma criança pequena, com aqueles olhos grandes que absorvem tudo, que sente tudo, que não entende nada, mas sente tudo. Eu devia ter prestado mais atenção nos olhos dele, mas eu estava cego pelos seus. A gente foi ficando sério devagar. Primeiro você vinha no fim de semana. Depois começou a dormir mais vezes. Depois as gavetas foram enchendo com suas coisas. Depois era como se você sempre tivesse morado ali. Meu filho te chamava pelo nome no começo. Depois começou a te chamar de outra coisa. Algo que não era pai nem mãe, mas que soava como carinho. E eu achei lindo. Achei que era sinal. Achei que era o universo dizendo: está certo, pode continuar. Mas o universo não fala assim. O universo sussurra em sinais pequenos que a gente ignora, porque está com o coração grande demais para enxergar coisas pequenas. E os sinais estavam todos lá, desde o começo. Os primeiros sinais. Quando a bandeira vermelha parece uma decoração bonita, o primeiro sinal foi uma noite de quinta-feira. Eu tinha combinado de buscar meu filho na escola. Era rotina. Toda quinta eu ia lá. A gente passava na sorveteria da esquina, escolhia sabor, sentava no banco da praça e ele me contava o que tinha acontecido no dia. Era o nosso ritual. Sagrado. Intocável. Você ligou às 3 da tarde. Eu preciso de você agora. Estou mal. Você precisa vir aqui. Eu perguntei o que tinha acontecido. Você disse que não conseguia explicar pelo telefone, que era sério, que você estava passando muito mal. Eu liguei para a escola. Pedi para minha irmã buscar meu filho. Cancelei o sorvete. Cancelei o banco da praça. Cancelei o ritual sagrado. Fui até você voando. Cheguei. Você estava deitada no sofá assistindo série, com um copo de vinho na mão. Achei que você estava mal, eu disse. Estava. Fiquei ansiosa o dia todo. Aí peguei um vinho e passou. Ainda bem que você veio, eu precisava de companhia. Eu fiquei parado olhando para você por uns 10 segundos. Naquele momento teve algo dentro de mim, algum instinto, alguma vozinha no fundo do estômago, que disse: isso não está certo. Mas aí você deu aquele sorriso. O sorriso do segredo. E eu fui sentar do seu lado. Meu filho esperou minha irmã por 40 minutos na escola. Depois ficou na casa dela sem entender direito o que tinha acontecido com o sorvete e com a praça. Eu só fui buscar ele depois das 8 da noite. Ele estava dormindo no colo da minha irmã quando cheguei. E ela me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer.
Não foi raiva. Não foi julgamento. Foi algo pior. Foi pena. Eu devia ter parado ali. Mas não parei. O segundo sinal veio 3 semanas depois. Meu filho tinha apresentação na escola. Uma daquelas coisas simples que para criança é o mundo. Cada um ia falar de um animal que gostava, com um desenho que tinha feito em casa. Ele tinha passado a semana toda desenhando uma baleia. Uma baleia enorme com manchas azuis e um sorriso. Coloriu com aquele afinco que só criança tem. Língua para fora, canetinha segura com toda a força dos dedinhos. Ele me mostrou o desenho na noite anterior. Pai, você vai lá amanhã, né? Claro que vou, filho. E eu ia. Tinha até anotado na agenda do celular. Tinha combinado de sair mais cedo do trabalho. Mas naquela noite você brigou comigo. Não lembro mais por quê. Esses detalhes somem com o tempo. O que fica é a sensação, o peso, o cheiro da briga. Você disse algo que me feriu. Eu respondi. Você saiu portando. Mandou mensagem de madrugada dizendo que não sabia se continuávamos juntos. Eu fiquei acordado até às 3 da manhã tentando resolver. Chegamos a algum lugar. Você dormiu? Eu não. De manhã, com os olhos queimando de cansaço, eu liguei para o meu chefe e disse que não conseguiria sair mais cedo. Tinha uma reunião que eu não podia cancelar. Mentira. Podia. Mas eu estava exausto demais para ter a conversa difícil de reorganizar tudo. Não fui na apresentação. Quando busquei meu filho no fim do dia, ele segurava o desenho da baleia dobrado na mochila. Perguntei como tinha sido. Ele disse, foi bom, com aquela voz de quem aprendeu cedo a economizar as próprias emoções. Aquela noite, eu deitei do lado dele depois de apagar a luz e fiquei olhando para o teto. Tentei me convencer de que uma apresentação era bobagem, que ele era pequeno, que ele não ia se lembrar. Mas eu me lembro. Até hoje. E ele provavelmente também. A escalada. Quando o veneno entra tão devagar que você não percebe. Relacionamento tóxico não funciona como nos filmes. Nos filmes tem o vilão que aparece e logo você reconhece. Tem a música de suspense. Tem o olhar sinistro. Você grita mentalmente para a personagem. Foge, foge, ele é mau. E você fica aliviado que você nunca cometeria um erro tão óbvio. Mas na vida real, relacionamento tóxico parece um calor que vai aumentando tão gradualmente que você não percebe que está sendo cozinhado até não conseguir mais se mover. Você era carinhosa nas horas certas. Nos momentos em que eu estava prestes a perceber o que estava acontecendo, você sabia exatamente o que fazer. Uma carícia, uma palavra, um gesto que reacendia tudo. Era como se você tivesse um radar interno que detectava quando eu estava acordando e respondia com precisão cirúrgica. Agora eu entendo que isso tem nome. Ciclo de abuso. Tensão. Explosão. Lua de mel. Tensão novamente. Uma roda que gira e gira, e que você confunde com movimento, mas que na verdade é a mesma prisão sempre. Só que na época eu não sabia de nada disso. Na época eu achava que estávamos trabalhando o relacionamento. Que amor de verdade dá trabalho. Que briga faz parte. Que as pessoas que nunca brigam é porque não se importam de verdade. Eu repeti essas frases para mim mesmo centenas de vezes. Enquanto isso, meu filho crescia. Crescia e observava. Criança não precisa entender a linguagem verbal dos adultos para entender o que está acontecendo. Elas leem o corpo, leem o silêncio, leem a tensão no ar como se fosse um idioma nativo. Meu filho sabia quando tinha tido briga, sem eu falar nada, sem que ninguém explicasse. Ele simplesmente ficava mais quieto, brincava sozinho no quarto, pedia menos. Eu via isso acontecer e ficava com um nó no estômago, mas me convencia de que era fase. Que crianças ficam quietas às vezes. Que estava tudo bem. Não estava. Teve uma noite específica que eu nunca vou esquecer. Meu filho tinha 5 anos e pouco. Era tarde. Ele devia estar dormindo. A gente estava brigando na sala. Não gritando, porque eu nunca quis que ele ouvisse, mas naquela tensão sufocante de 2 pessoas que falam baixo, mas com palavras afiadas. Você disse algo, não importa o quê. E eu senti aquela pontada no peito de sempre. A mistura de raiva, tristeza e aquela sensação horrorosa de não saber quem eu era mais naquela relação. Foi quando eu ouvi passinhos no corredor. Meu filho apareceu na entrada da sala. Pijama de dinossauro. Cabelo bagunçado de quem estava deitado. Olhos grandes e arregalados. Pai, você está bem?
5 anos. 5 anos, e ele estava acordado no meio da noite verificando se o pai estava bem. Eu disse que estava, que ele podia voltar para a cama, que era tarde. Ele ficou me olhando por um segundo, esse segundo que durou uma eternidade, e voltou para o quarto. Eu fui até o banheiro, abri a torneira, e chorei feito criança, com a água correndo para cobrir o barulho. Naquele momento, por uma fração de segundo, eu soube. Soube com toda a clareza que precisava parar, que aquilo estava machucando meu filho, que eu estava falhando como pai da pior forma possível. Mas aí eu enxuguei o rosto, voltei para a sala, e continuei. O ponto de ruptura. Quando a realidade finalmente bate na sua porta com força. O que finalmente me acordou não foi uma briga maior, não foi uma traição, não foi nenhum evento cinematográfico e dramático. Foi uma reunião de pais na escola. Meu filho estava no 1º ano. A professora pediu uma reunião individual. Não era o dia das reuniões gerais. Ela pediu especificamente para falar comigo. Eu cheguei lá, achando que ia receber algum elogio. Meu filho sempre foi bom aluno, educado, quieto. A professora me recebeu com aquele jeito cuidadoso de quem vai dizer algo difícil. Me ofereceu água. Fechou a porta. Sentou na frente. Seu filho é um menino muito inteligente e muito gentil. Ela começou. Eu sorri. Obrigado. Mas eu estou preocupada com ele. O sorriso sumiu. Ela me contou que meu filho tinha começado a demonstrar comportamentos que chamavam atenção. Que quando as crianças na sala brigavam por qualquer coisa, uma borracha, uma vez na fila, qualquer coisa pequena, ele tinha uma reação desproporcional. Ficava paralisado. Às vezes chorava. Às vezes tentava resolver a situação mesmo sem ter nada a ver, tentando acalmar todo mundo, colocando-se no meio. É como se ele tivesse um gatilho para conflito. Ela disse com cuidado. Como se qualquer tensão, por menor que seja, ativasse uma resposta de alarme nele. Ela me perguntou com muita delicadeza como estava o ambiente em casa. Eu fiquei olhando para ela. Minha garganta fechou. Eu quis dizer que estava tudo bem, que a gente era uma família normal, que tinha boas e más fases como todo casal. Mas as palavras não saíram, porque no fundo eu sabia que ela tinha acabado de me mostrar com toda a clareza do mundo o que eu tinha me recusado a enxergar. Meu filho estava absorvendo tudo, cada briga silenciosa, cada tensão no ar, cada noite que eu chorava no banheiro, cada vez que ele acordava e vinha me verificar, cada vez que ele ficava mais quieto, jogava mais sozinho, pedia menos. Ele estava crescendo num ambiente de conflito constante, e o corpo e a mente dele estavam se moldando a isso. Estava aprendendo que o mundo é um lugar perigoso, que a qualquer momento a paz pode virar tensão, que ele precisa estar sempre alerta. Com 5, quase 6 anos. A professora terminou dizendo que ia recomendar que eu procurasse ajuda. Para ele, uma conversa com a psicóloga da escola. E talvez, disse ela com muito cuidado, para a situação em casa também. Eu saí daquela sala e fui até o carro. Fiquei parado no estacionamento por 40 minutos. Não chorei. Não conseguia. Era cedo demais para chorar. Era como se a realidade fosse grande demais para caber em lágrimas ainda. Só fiquei sentado, olhando pro nada. E pela primeira vez em anos fiz a pergunta certa. Não como posso salvar esse relacionamento, mas o que esse relacionamento está fazendo com o meu filho? A teia da dependência. Por que é tão impossível sair de onde você sabe que precisa sair? Antes de continuar, eu preciso falar sobre algo que muita gente não entende quando olha de fora para um relacionamento tóxico. Por que você não simplesmente sai? Parece fácil quando você está de fora. Se te faz mal, vai embora. Se não te respeita, termina. Você tem filho, pensa nele. Eu ouvi variações dessas frases dezenas de vezes. Da minha irmã, de amigos, de uma terapeuta que fui ver por um período. E cada vez que ouvia, eu sentia uma mistura de vergonha e raiva. Vergonha de não conseguir fazer o que parecia tão simples, e raiva de quem achava que era simples. Não é simples. Vou tentar explicar como é por dentro. Quando você está num relacionamento tóxico, especialmente um longo, sua percepção da realidade vai sendo distorcida gradualmente. Não de uma vez. Aos poucos. É como se alguém fosse mudando os móveis da sua casa 1 centímetro por dia. Depois de um ano, tudo está no lugar errado.
Mas você não consegue dizer exatamente quando cada coisa mudou. Você começa a duvidar da sua própria memória. Será que eu estou exagerando? Será que foi tão ruim assim? Eu sou muito sensível. Você começa a se julgar antes de julgar a situação. Você desenvolve um sistema de justificativa sofisticado. Ela teve uma infância difícil. Ela está passando por um momento ruim. Quando está bem, é maravilhoso. E esses momentos bons compensam os ruins. Você vira advogado da pessoa que te machuca, construindo o caso dela na sua cabeça com mais afinco do que ela mesma construiria. E tem a dependência emocional. Isso é o mais difícil de explicar para quem não viveu. Existe uma química no relacionamento tóxico, literalmente química, hormônios, neurologia, que cria um ciclo de dependência parecido com vício. A tensão gera ansiedade. A explosão gera adrenalina. A reconciliação gera uma descarga de dopamina e ocitocina tão intensa que parece amor profundo. E vai ficando mais difícil sentir essas coisas fora desse ciclo. Você passa a associar amor com turbulência. Calma parece tédio. Paz parece ausência. Só quando está no caos, você sente que está vivo. Isso não é fraqueza. É neurologia. É o que relacionamentos tóxicos fazem com o cérebro humano. E além de tudo isso, havia você. Havia a forma como você me olhava nos momentos bons. Havia as gargalhadas que a gente dava juntos. Havia a sensação de que em algum lugar dentro de tudo aquilo havia algo real. Algo que valia a pena. Algo que eu podia salvar se eu tentasse mais, fosse melhor, amasse mais. Havia a esperança. E esperança é a mais cruel das prisões. Porque você não consegue odiar uma prisão bonita. Mas o dia da reunião na escola mudou algo fundamental em mim. Porque até então, o meu sofrimento era abstrato. Era meu. Eu podia administrar. Podia racionalizar. Podia dizer que era escolha minha. Mas meu filho não tinha feito escolha nenhuma. Meu filho estava lá porque eu o coloquei lá. E estava sendo moldado, no momento mais formativo da vida dele, por um ambiente de tensão crônica que eu tinha criado. Não sozinho, mas com minha cumplicidade. Essa palavra, cumplicidade, ela ficou na minha cabeça por semanas. Eu era cúmplice daquilo que estava machucando meu filho. A tentativa de conciliar, quando você tenta fazer o impossível ao mesmo tempo, cometei o erro clássico de quem está em transição. Tentei fazer tudo ao mesmo tempo. Tentei manter o relacionamento e proteger meu filho. Criei regras mentais. Não vai ter mais briga perto dele. Vou ser mais paciente. Vou criar um espaço separado para quando as coisas ficarem tensas. Comprei um livro sobre casais em crise. Sugeri terapia de casal. Você foi em 3 sessões e desistiu dizendo que a terapeuta era tendenciosa contra você. Tentei conversar. Tentei explicar o que a professora tinha dito. Você ficou na defensiva. Disse que o problema era meu jeito de criar, não o relacionamento. Que eu era ansioso e passava isso pro meu filho. Que se eu fosse mais tranquilo, ele seria mais tranquilo. Eu fiquei em dúvida. Porque era possível. Eu era ansioso. Talvez fosse culpa minha. Essa dúvida era o mecanismo mais eficiente da armadilha. Sempre havia uma explicação alternativa que me colocava como o problema. As brigas continuaram, mais cuidadosas, baixinhas, acontecendo depois que meu filho dormia, ou longe do cômodo onde ele estava. Mas continuaram. E a tensão que antecede uma briga é sentida mesmo sem som. Meu filho continuava quieto, continuava hiperatento, continuava indo me verificar às vezes. Um dia, voltando da escola, ele me perguntou: "Pai, você gosta dela?" Fui pego de surpresa. Dirigindo, olhei pelo retrovisor. Ele estava olhando pela janela. "Gosto", respondi. "Por que pergunta?" "Porque quando você fica com ela, você fica diferente." "Diferente como?" Silêncio. Depois, menor. 6 anos. Meu filho de 6 anos acabou de me dizer que eu ficava menor perto de você. E ele estava certo. Eu tinha diminuído. Não fisicamente. Mas tinha. A pessoa que eu era antes de você tinha opiniões firmes. Ria alto, tinha projetos, sonhos, planos que excitavam. A pessoa que eu era depois de anos nesse relacionamento pedia desculpa com frequência por coisas que não tinha feito. Duvidava das próprias memórias, tinha medo de opinar porque podia estar errado. Caminhava na ponta dos pés pela própria casa. Eu ficava menor.
E meu filho de 6 anos tinha enxergado isso com uma clareza que eu tinha me recusado a ter. A decisão. O momento mais difícil e mais necessário da vida. A decisão não veio num único momento dramático. Veio como uma maré, aos poucos, inevitável, molhando os pés antes de chegar ao peito. Eu comecei a ver um terapeuta sozinho, sem você saber no começo, não por esconder, mas porque sabia que se eu contasse, você encontraria uma forma de tornar isso um problema. Você está indo se queixar de mim para um estranho. Isso é traição emocional. Eu conhecia o roteiro. O terapeuta foi o primeiro lugar em muito tempo onde eu pude falar sem medo de julgamento, sem medo de represália, sem medo de que minhas palavras seriam usadas contra mim numa conversa futura, e falar em voz alta o que estava acontecendo, dizer as coisas com palavras em sequência para outra pessoa, foi como acender uma luz num quarto que eu tinha aprendido a navegar no escuro. Vi o que estava lá. Nas sessões, comecei a entender padrões que não conseguia ver dentro deles. A gaslighting, quando alguém distorce sua percepção da realidade sistematicamente, até você não confiar no próprio julgamento. O ciclo de abuso emocional, a erosão da identidade, a hiperalerta constante, a forma como eu tinha me tornado um satélite em órbita ao redor das emoções de outra pessoa, sem força gravitacional própria. E o meu filho. Sempre voltava para o meu filho. O terapeuta fez uma pergunta numa das sessões que ficou na minha cabeça como um prego. Que adulto você quer que o seu filho se torne? Eu pensei. Alguém seguro, confiante, que sabe se amar, que escolhe relacionamentos saudáveis. E o que você está ensinando a ele agora, com o exemplo que ele vê em casa, sobre como os relacionamentos funcionam? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Que amor dói, eu disse finalmente. O terapeuta não disse mais nada. Deixou a frase preencher a sala. Que amor dói. Era isso que meu filho estava aprendendo. Era isso que ele ia carregar. Era isso que ia moldar as escolhas dele quando crescesse. Os relacionamentos que ia entrar, o que ia aceitar, o que ia achar normal. Crianças não aprendem sobre amor de livro. Aprendem observando os adultos à volta delas. Aprendem com o que veem, o que sentem, o que é normalizado no lar. E o meu lar estava normalizando tensão, conflito, um adulto menor e um adulto que controlava. Isso não podia continuar. A conversa foi numa noite de terça-feira. Meu filho estava na casa da minha irmã. Eu tinha planejado dessa forma. Precisava que ele não estivesse lá. Eu disse o que tinha a dizer com clareza, sem rodeios, sem crueldade, mas sem suavizar o que precisava ser dito. Você reagiu como eu esperava. Primeiro com raiva, depois com lágrimas, depois com promessas, depois com acusações, depois com um silêncio que era uma arma em si mesmo. E eu fiquei firme. Não porque não doía, doía. Deus como doía. Cada promessa sua perfurava. Cada lágrima apertava meu peito. Cada acusação fazia minha voz vacilar. Mas eu tinha a imagem do meu filho no retrovisor, olhando pela janela. Quando você fica com ela, você fica menor. E eu tinha a pergunta do terapeuta. Que adulto você quer que o seu filho se torne? Fiquei firme. Você foi embora naquela noite. Eu fechei a porta. Fui até a cozinha. Fiz um chá que não tomei. Sentei na mesa. E fiquei ali, no silêncio mais barulhento da minha vida, entendendo que eu tinha feito a coisa certa e que a coisa certa pode doer tanto quanto qualquer coisa errada. O dia seguinte. Quando o certo dói e você precisa aguentar mesmo assim? No dia seguinte eu busquei meu filho na casa da minha irmã. Ele entrou no carro com a mochila no colo e ficou me olhando. Crianças fazem isso. Elas olham com aquele olhar de raio-x que penetra qualquer máscara que adulto tente usar. Ela foi embora? Ele perguntou. Eu me perguntei por um segundo se devia mentir. Dar uma resposta vaga. Vamos conversar em casa. Desviar. Mas eu tinha prometido para mim mesmo que ia ser honesto com meu filho. Não com detalhes que não eram para ele, mas honesto. Sem fingimento. Sem fazer de conta que ele não percebia o que estava acontecendo. Foi, eu disse. Ele olhou para frente. Ficou em silêncio por uns segundos. Está bem? Ele perguntou. 6 anos. Me perguntando se eu estava bem. Vai ficar, eu disse. A gente vai ficar bem, tá? Ele assentiu. E então fez algo que eu não esperava. Se descolou do cinto de segurança por um segundo, coisa que nunca deixo ele fazer.
Se inclinou para frente e me deu um abraço estranho pelo lado do banco, como podia, com os bracinhos curtos alcançando meu ombro. Eu travei. Depois abracei ele de volta. E aí sim chorei. No carro parado no meio da rua, meu filho no meu pescoço, chorei com aquele choro de quem soltou um peso que nem sabia que estava carregando. Ele não disse nada. Só ficou lá. Aquele abraço desajeitado e perfeito foi o começo. Nos dias que se seguiram, tive que lidar com algo que não esperava. O vazio. As pessoas falam sobre terminar um relacionamento tóxico como se fosse só alívio. E tem alívio. Tem. É real. Mas tem também um vazio enorme onde aquela pessoa estava. Porque por mais que fosse destrutivo, ocupava espaço. Ocupava seus pensamentos, seu tempo, sua energia, sua preocupação. Quando vai embora, esse espaço fica lá, e o cérebro não sabe o que fazer com ele. Fiquei tentado a ligar. Várias vezes. Principalmente nas madrugadas. Fui honesto com meu terapeuta sobre isso. Ele disse que era esperado. Que o cérebro, quando interrompe um ciclo de dependência, vai buscar aquele ciclo como um viciado busca a substância. Que o impulso de ligar não era amor, era o sistema nervoso tentando restaurar o familiar, mesmo que o familiar fosse destrutivo. Eu escrevi a palavra filho num papel e colei na tela do computador, para quando a vontade de ligar viesse, eu ter algo concreto para olhar. Funcionou. Não sempre, mas na maioria das vezes. A reconstrução. O trabalho lento, invisível e necessário de se refazer. Reconstrução não é glamurosa. Não tem trilha sonora épica. Não tem o momento em que você se levanta com determinação e tudo muda de uma vez. Reconstrução é acordar, fazer café, levar o filho na escola, ir trabalhar, sentir a pontada no peito quando uma música toca que te lembra de alguém, engolir, continuar. Reconstrução é uma rotina que vai sendo criada aos poucos. Não porque você está bem, mas porque estrutura é o que segura a pessoa enquanto ela vai ficando bem. Eu criei rituais com meu filho. Voltei com o sorvete de quinta. Sagrado. Intocável. Dessa vez de verdade. Comecei a ir em todos os eventos da escola, todos. Não perdi uma apresentação, não perdi uma reunião. Quando tinha algo de trabalho conflitando, eu negociava o trabalho, não o meu filho. Criamos o ritual de domingo. A gente escolhia junto o que ia fazer. Às vezes cinema, às vezes parque. Às vezes ficávamos em casa montando Lego ou jogando alguma coisa boba. Mas era dele. A escolha era dele. Eu queria que ele experimentasse ter poder de decidir, de ser ouvido, de que o que ele quisesse importava. Aprendi depois que isso tem nome na psicologia parental. Agência. Dar à criança agência sobre coisas dentro do seu mundo. Que o filho de um pai que viveu anos adaptando seus desejos ao humor de outra pessoa precisava especialmente disso. A psicóloga da escola se tornou uma aliada. Conversamos algumas vezes. Ela me deu ferramentas. Como falar com meu filho sobre emoções sem sobrecarregá-lo. Como criar espaço para ele se expressar. Como perceber os sinais de que ele precisava de mais suporte. Meu filho começou a fazer sessões com ela também. No começo ele não queria. Eu não sou louco, pai. Que criança não diz isso? Eu expliquei da forma mais simples possível. Que assim como a gente vai ao médico quando o corpo está doente, às vezes a gente precisa de alguém para ajudar quando a cabeça está confusa ou o coração está pesado. Que não era fraqueza, era cuidado. Ele foi. Depois de umas semanas, ele mesmo começou a perguntar quando era o dia da moça do castelo. A psicóloga ficava num prédio que ele achou que parecia um castelo. Virou ponto de referência. Mudanças foram lentas, imperceptíveis dia a dia. Mas ao longo dos meses eu fui notando. Ele começou a brincar mais na escola. A psicóloga disse que os episódios de paralisia diante de conflito foram diminuindo. Começou a expressar emoções com mais clareza. Dizia, estou bravo ou estou triste, em vez de ficar fechado no quarto. Voltou a pedir as coisas. Aquele filho que tinha aprendido a pedir menos foi aos poucos, voltando a ser uma criança que pede sorvete e filme, e mais um conto antes de dormir e ficar acordado só mais 5 minutinhos, pai. Por favor. E cada pedido era uma vitória silenciosa. Eu também precisava me recuperar. Porque você não pode salvar ninguém enquanto está afogando. Tem uma coisa que ninguém te fala sobre ser pai em situação de recuperação de relacionamento tóxico.
Você também está ferido. E você vai querer ignorar isso. Vai querer dizer não tenho tempo para mim, tenho filho para criar. E vai usar o filho como desculpa para não cuidar de si mesmo. Porque olhar para sua própria dor é aterrorizante. Especialmente quando você passou anos sendo convencido de que sua dor não era válida. Mas eu aprendi, da forma difícil, que pai machucado não consegue curar filho machucado. Você não tem o que dar quando está vazio. Precisei trabalhar em mim mesmo com tanto afinco quanto trabalhei na relação com meu filho. Continuei na terapia. Fui regularmente, sem falta, por mais de 1 ano. Falei sobre coisas que nunca tinha falado para ninguém. Sobre a infância. Sobre as crenças que eu tinha sobre o que era amor. Sobre por que eu tinha entrado naquele relacionamento e ficado tanto tempo nele. Descobri que não entrei por acidente. A gente raramente entra nesses relacionamentos por acidente. Carrega padrões de quando era pequeno. Formas de se relacionar que foram moldadas antes de você ter vocabulário para descrevê-las. E a terapia foi o processo de encontrar essas peças. Olhar para elas com honestidade. E decidir quais queria carregar e quais queria deixar para trás. Também cuidei do corpo. Porque mente e corpo são o mesmo sistema. Quando um está machucado, o outro sente. Comecei a correr. Não porque sou de academia, não sou, mas porque precisava de um lugar para colocar a ansiedade que ainda vinha em ondas. Descobri que a rua às 6 da manhã, com o fone de ouvido e o asfalto molhado de madrugada, era meu lugar. E comecei a reconectar com as pessoas que eu tinha afastado nos anos do relacionamento. Porque relacionamentos tóxicos têm esse efeito, te isolam lentamente. A pessoa vai ocupando mais e mais do seu mundo até não sobrar espaço para mais ninguém. E quando vai embora, você olha ao redor e percebe o quanto encolheu o seu círculo. Liguei pro amigo que tinha me convidado naquele bar. Pedi desculpa pelo sumiço. Ele disse, que sumiço, cara, para de bobagem, quando vai querer tomar uma. E foi assim. Simples. Real. Fui reconectando um fio de cada vez. Tem uma frase que meu terapeuta disse que ficou comigo. Você não vai ficar bem de uma hora para outra. Você vai ficar bem em pedaços. Uns dias o pedaço é grande, outros é minúsculo. Mas cada pedaço conta. E era verdade. Tinha dias em que eu acordava e me sentia quase inteiro. Tinha dias em que uma música tocava no carro e eu ficava 10 minutos no estacionamento sem conseguir entrar no trabalho. Mas os dias bons foram ficando mais frequentes. E os dias difíceis foram ficando menos longos. A conversa que eu nunca imaginei ter, quando seu filho te ensina mais do que você ensinou a ele. Meu filho tinha uns 7 anos quando aconteceu essa conversa. Estava deitado na cama dele. Eu sentado na beira, depois de um conto de história. Ele ainda gostava de história antes de dormir. E eu gostava mais ainda de contar. Ele ficou em silêncio por um tempo depois que a história acabou. Aquele silêncio de quem está pensando. Pai, oi, por que você ficou tanto tempo com ela se ficava triste? Eu fiquei imóvel. Como eu ia responder aquilo? Fiquei tentado a dar uma resposta de adulto. Vaga, que protegesse, que não expusesse. Mas lembrei do que tinha prometido. Honestidade na medida certa. Porque quando a gente gosta muito de alguém, eu disse devagar, às vezes é difícil enxergar quando aquilo está fazendo mal. É como quando você ama um brinquedo antigo, e mesmo que ele esteja quebrado, fica querendo consertar em vez de deixar de lado. Ele pensou nisso. Mas você consertou? Não. Mas aprendi que às vezes você não pode consertar. E tudo bem. Mais silêncio. Você está triste ainda? Às vezes. Mas muito menos. E quando fico já sei que passa. Ele assentiu, com aquela seriedade de criança que é mais profunda do que qualquer seriedade adulta. Eu fico feliz que você saiu, ele disse. Engoli em seco. É. Porque agora você parece maior de novo. Maior de novo. Ele tinha 7 anos e estava me dizendo que eu havia me recuperado de uma forma que ele conseguia ver. Eu apaguei a luz. Disse boa noite. Fui até o corredor. E dessa vez não fui ao banheiro para chorar escondido. Fiquei ali mesmo, no corredor, na escuridão, e chorei com gratidão. Porque meu filho estava se recuperando. Porque eu estava me recuperando. Porque a gente tinha chegado até ali. O que eu aprendi sobre amor tóxico. Para quem está no meio e não consegue enxergar onde está. Quero parar a narrativa por um momento e falar diretamente com você que está ouvindo isso. Não com quem está de fora assistindo. Com quem está dentro.
Com quem se reconheceu em algum trecho dessa história? Com quem ficou desconfortável em alguma parte porque soou familiar demais? Amor tóxico não é fácil de identificar de dentro, porque ele se parece com amor. Tem os mesmos ingredientes externos: carinho, proximidade, intimidade, dependência emocional. O que muda são as proporções e a direção. Amor saudável eleva. Amor tóxico diminui. Amor saudável te faz mais você mesmo. Amor tóxico te faz menos. Amor saudável cria segurança. Amor tóxico cria ansiedade crônica. Amor saudável permite crescimento individual. Amor tóxico cria dependência. Amor saudável te deixa maior. Amor tóxico te deixa menor. Se você está num relacionamento e tem que perguntar: isso é normal? Com frequência, presta atenção nessa frequência. Relacionamentos saudáveis não geram essa dúvida constantemente. Se você se pega esperando pelo humor da outra pessoa antes de decidir como vai ser o seu dia, isso não é consideração. É hiperalerta. É adaptação a um ambiente imprevisível. Se você sente que precisa ficar pequeno para a outra pessoa não ficar grande demais, isso não é equilíbrio. É supressão da sua própria existência. E se você tem filho, olha para o seu filho. Não com o olhar de ele está bem, não perguntou nada. Olha de verdade, com atenção. Ele está mais quieto? Mais hiperativo? Tem pesadelos? Verificou se você estava bem quando devia estar dormindo? Tem reação desproporcional a conflito? Tenta resolver situações dos adultos? Criança não processa e fala. Criança processa e manifesta. No corpo, no comportamento, nos sonhos, na escola. E cada dia que passa num ambiente de conflito crônico, mesmo que silencioso, mesmo que controlado, mesmo que longe dela, é um dia que a neurologia dela está sendo moldada. Não estou dizendo isso para te culpar. Estou dizendo porque precisei que alguém me dissesse. Também quero dizer o seguinte: você não está sozinho. A vergonha que você sente de estar nessa situação, de não ter saído antes, de ter deixado seus filhos expostos, essa vergonha é compreensível, mas não é útil. Você não ficou porque é fraco. Você ficou porque é humano. E porque amor, mesmo amor tóxico, cria conexões reais no sistema nervoso que são dolorosas de romper. O importante não é o quanto tempo levou para enxergar. O importante é o que você faz quando enxerga. Sobre coparentalidade. Quando o fim do casal não é o fim da história dos filhos. Quero abordar uma situação específica que muita gente me pergunta. E se o parceiro tóxico é o pai ou a mãe do meu filho? E se a gente precisa continuar em contato por causa da criança? Esse é outro nível de complexidade e preciso ser honesto. É muito mais difícil. A situação que vivi era diferente. Você não era pai ou mãe do meu filho. Mas conheço histórias de coparentalidade tóxica. E conversei com meu terapeuta sobre esse tema várias vezes porque pessoas próximas a mim passavam por isso. Coparentalidade com um ex-tóxico exige estratégias diferentes. A primeira, e mais importante, é desvincular as emoções do relacionamento adulto da relação de criação dos filhos. Você pode, e provavelmente vai, continuar sentindo raiva, mágoa, ressentimento. Isso é válido. Mas os filhos não podem ser o canal por onde essa raiva circula. Criança não deve ser mensageira entre os pais. Criança não deve receber informações sobre conflito dos pais. Criança não deve ser usada como instrumento de pressão. Isso parece óbvio escrito assim, mas é tentador, de um jeito que você não esperava, usar a criança como ponte, como escudo, como prova. Fala para seu pai que isso machuca a criança, mesmo que não pareça, mesmo que ela não demonstre. A segunda estratégia é estruturar a comunicação com o ex o máximo possível. Mensagens por texto, e-mail, aplicativos específicos de coparentalidade. Qualquer coisa que reduza contato verbal que pode escalar. Comunicação escrita tem o benefício de te dar tempo para pensar antes de responder, e cria um registro que pode ser importante em situações de conflito. A terceira, procure apoio profissional, mediação familiar, terapia, grupos de apoio. Não porque você é fraco, mas porque coparentalidade com pessoa difícil é objetivamente difícil, e você não deve tentar navegar isso sozinho. E a quarta, e talvez a mais importante,
Deixe que seu filho saiba que pode amar ambos os pais. Mesmo que você não suporte ver o rosto do ex, seu filho tem o direito de amar esse pai ou essa mãe. Quando você coloca seu filho no meio do conflito, você o obriga a escolher entre duas metades de si mesmo. Isso é um peso que nenhuma criança deveria carregar. O que eu disse ao meu filho, as conversas que eu escolhi ter e as que escolhi não ter, muita gente me pergunta: o que você explicou para o seu filho? Não expliquei tudo. E não estava errado em não explicar. Criança não precisa de todos os detalhes da vida adulta. Precisa de segurança, de estabilidade, de saber que é amada e que está protegida. Mas precisa também de honestidade na medida certa. Eu nunca falei mal de você para ele. Nunca usei a palavra tóxico, abusivo, nada parecido. Porque em algum nível, você era alguém que ele conhecia, que tinha sido parte do dia a dia dele. Jogar lama nessa imagem seria colocar algo pesado nele sem necessidade. O que eu fiz foi ser honesto sobre os sentimentos, sem atribuir culpa. Eu e ela não estávamos bem juntos. As pessoas às vezes não conseguem fazer um ao outro feliz mesmo que queiram. Não é erro de ninguém. Às vezes simplesmente não encaixa. Você vai continuar vendo ela? Ele perguntou uma vez. Provavelmente não. Está triste? Às vezes. Mas às vezes fico triste e depois fico bem. Você sabe como é isso. Sei. Tipo quando eu perdi meu brinquedo favorito. Fiquei triste um tempo e aí passou. Exatamente. Ele entendeu desse jeito. Que adultos também perdem coisas. Que é normal ficar triste. Que tristeza passa. Não precisava ser mais complicado que isso. Pausa. O que eu disse, e considero importante, foi sobre o ambiente que tínhamos tido em casa. Numa das conversas, quando ele tinha uns 8 anos, eu disse: eu sei que teve um tempo em que a nossa casa não era tão tranquila. Que você acordava às vezes e a gente estava tenso. Eu peço desculpa por isso. Não era justo com você. Ele ficou me olhando. Você não precisava pedir desculpa, ele disse. Mas obrigado. E seguiu comendo o lanche. Crianças são extraordinárias assim. Elas processam de um jeito que a gente subestima. Ele recebeu o pedido de desculpa, absorveu e seguiu em frente. Sem drama, com a elegância natural de quem ainda não aprendeu a guardar rancor. Esse pedido de desculpa foi para mim tanto quanto para ele. Precisava dizê-lo em voz alta. Os marcos da recuperação. Como medir algo que não tem medida, mas que você sente? Como você sabe que está se recuperando? Não tem certificado. Não tem um dia em que acorda e um sino toca dizendo recuperado. Pode seguir em frente. Mas tem marcos. Pequenos. Silenciosos. Que você só reconhece quando já passou por eles. Para mim, um dos primeiros foi o dia em que ouvi aquela música. A que me lembrava de você no carro. E não precisei mudar de estação. Deixei tocar. Sentiu como algo distante. Não alívio imediato, mas distância. E distância é o começo da liberdade. Outro marco foi quando, numa reunião de trabalho, dei minha opinião com firmeza. Sem hesitar, sem me desculpar antes, sem verificar a reação de todo mundo antes de continuar. Só falei o que pensava. Parece banal. Para mim foi enorme. Porque eu tinha perdido isso. A capacidade de simplesmente dizer o que pensava sem calcular as consequências emocionais de cada palavra. Outro marco foi quando meu filho riu. Aquele riso de barriga, de criança que não consegue parar, que cai no sofá e fica com soluço, de um vídeo bobo na internet. E eu percebi que fazia meses que eu não ouvia esse riso. Não era que ele tinha parado de rir, era que eu tinha voltado a notar. Quando você está em sobrevivência, você para de notar as coisas bonitas ao redor. Não é má vontade. É que o sistema nervoso está ocupado demais gerenciando ameaças para processar alegria. Quando a ameaça some, a alegria volta. Devagar, mas volta. E o marco mais recente, e o que mais me emocionou, foi quando meu filho chegou da escola com uma redação que tinha escrito sobre família. A professora tinha pedido para cada criança escrever sobre o que família significava para ela. Ele escreveu: família é quando você pode ser você mesmo sem medo. A minha família é eu e meu pai. A gente faz sorvete na quinta e escolhe o que fazer no domingo. Quando eu fico triste, ele me deixa falar. Quando ele fica triste, eu fico do lado. Família é esse jeito. Família é esse jeito. Guardei esse papel numa pasta no fundo do armário. Quando vêm os dias difíceis, e ainda vêm,
porque a vida continua sendo a vida. Eu abro essa pasta e fico bem. Carta para quem está no começo. O que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes. Quero terminar essa parte com uma carta. Para mim mesmo, anos atrás. Mas talvez seja também para você. Olá. Eu sei que você está exausto. Não o tipo de cansaço que uma boa noite de sono resolve. O tipo que mora nos ossos, que fez da tensão seu estado natural, que já não sabe mais como é acordar sem verificar que humor o dia vai ter. Você acha que está aguentando bem, que está gerenciando, que está protegendo seu filho, que ele não percebe. Ele percebe. Não porque você seja mau pai. Você é um pai que ama seu filho de um jeito que dói de tão intenso. Mas amor não é suficiente quando o ambiente que esse amor cria é de instabilidade crônica. Você não precisa ter certeza absoluta de que o relacionamento é abusivo antes de agir. Você não precisa de prova documentada, de episódio dramático, de cicatriz visível. Se você está menor do que era, se seu filho está mais quieto do que deveria, se você acorda com ansiedade antes mesmo de saber o que o dia vai trazer, isso é suficiente. Você tem permissão para sair de algo que machuca, mesmo que ainda ame, mesmo que a outra pessoa não seja um monstro, mesmo que haja momentos bons, mesmo que as pessoas ao redor não entendam, mesmo que você não tenha certeza se está fazendo certo. O seu filho precisa de um pai inteiro, não perfeito, inteiro, presente, que ria sem calcular, que opine sem pedir desculpa, que chegue em casa sem verificar o humor do ambiente antes de colocar a bolsa no chão. Esse pai você pode ser, você já foi. E pode voltar a ser. Vai doer sair. Vai parecer que você está destruindo algo. Na verdade, você está construindo algo mais lento, mais sólido, mais real. E no final, quando seu filho escrever sobre família, você vai entender, com o amor de quem sobreviveu, você mesmo, de mais à frente. O que a ciência diz? Porque isso não é fraqueza. Tem explicação, tem nome, tem saída. Vou falar um pouco sobre o que está por trás de tudo isso do ponto de vista da ciência. Não para tornar o assunto frio, mas porque entender o mecanismo ajuda a tirar a culpa e a vergonha. Porque você não ficou num relacionamento tóxico porque é burro, fraco ou sem amor próprio. Você ficou por razões que a neurociência e a psicologia documentam há décadas. Trauma bonding. Ligação traumática. Esse é o fenômeno pelo qual pessoas desenvolvem vínculos emocionais intensos com parceiros que causam dano. Parece paradoxal, porque alguém se apega a quem machuca, mas faz sentido quando você entende o mecanismo. O ciclo de tensão, explosão e reconciliação cria picos e vales hormonais que o sistema nervoso passa a interpretar como intensidade emocional. A reconciliação, em especial, libera ocitocina e dopamina, os mesmos neurotransmissores do amor e da recompensa. O cérebro vai associando a pessoa ao alívio após a dor, criando um vínculo intenso precisamente por causa do padrão de dor e alívio, não apesar dele. Isso explica por que sair é tão difícil. Você não está apenas deixando uma pessoa. Está interrompendo um ciclo neurológico que seu cérebro foi condicionado a buscar. Gaslighting e erosão da percepção. Gaslighting é quando alguém sistematicamente questiona sua percepção da realidade, nega fatos que aconteceram, reinterpreta eventos de forma que te culpabiliza, minimiza suas reações até você começar a duvidar do próprio julgamento. Com o tempo, você para de confiar em si mesmo, passa a verificar suas percepções com a outra pessoa antes de confiar nelas. Isso é exatamente o que o gaslighting busca: criar dependência perceptiva. Sair de um relacionamento com um componente forte de gaslighting requer frequentemente reconstruir a confiança no próprio julgamento. Isso leva tempo. É parte do processo. O impacto nas crianças. O que a pesquisa mostra? Pesquisas em neurologia do desenvolvimento mostram que crianças que crescem em ambientes de conflito crônico, mesmo que não sejam violentadas diretamente, apresentam alterações mensuráveis na atividade do sistema nervoso. O cérebro em desenvolvimento é extraordinariamente plástico, ou seja, moldável pelo ambiente. Criança que cresce em ambiente de tensão crônica desenvolve um sistema nervoso calibrado para a ameaça. O córtex pré-frontal, responsável por planejamento, regulação emocional e tomada de decisão,
pode ser afetado por estresse crônico na infância. Isso não é sentença permanente. O cérebro continua plástico, com ambiente estável, suporte adequado e, quando necessário, acompanhamento profissional, crianças se recuperam. A neuroplasticidade funciona nos dois sentidos. Mas o ponto é, o impacto é real, mensurável. Não é mimimi ou exagero de quem não aguenta relacionamento com alguém difícil. Existe um custo neurológico real para crianças em ambientes de conflito. Saber disso me ajudou, não para me culpar mais, mas para entender a urgência real do que estava em jogo. Apego ansioso e seus efeitos na vida adulta. A teoria do apego, desenvolvida pelo psicanalista John Bowlby e expandida por Mary Ainsworth, descreve como os primeiros vínculos de uma criança moldam os padrões relacionais dela na vida adulta. Criança que cresce em ambiente inconsistente, onde o cuidador principal é às vezes amoroso e às vezes indisponível, às vezes previsível e às vezes não, frequentemente desenvolve o que se chama de apego ansioso. Na vida adulta, esse padrão se manifesta como hipersensibilidade à rejeição, necessidade intensa de validação, dificuldade em confiar e tendência a se manter em relacionamentos instáveis porque a instabilidade foi normalizada. Não é destino, é padrão. Padrão pode ser reconhecido, compreendido e mudado. Mas quanto mais cedo, quanto mais jovem a criança quando o ambiente se estabiliza e ela recebe suporte adequado, mais fácil a reconfiguração. Por isso, cada dia importa. Amor próprio não é egoísmo. A mentira mais cruel que nos ensinam sobre cuidar de si. Tem algo que preciso desmontar antes de terminar. A ideia de que pensar em si mesmo quando você tem filho é egoísmo. Essa ideia está errada e faz um dano imenso, porque ela nos ensina que ser bom pai ou boa mãe é se apagar completamente, colocar os filhos primeiro em tudo, sempre, sem exceção, inclusive em detrimento da sua própria saúde mental, emocional e física. Isso não é sacrifício nobre. É autodestruição empreendida com vocabulário de amor. Pai ou mãe que não cuida de si mesmo não tem o que oferecer aos filhos. Você não pode dar o que não tem. E quando você está exaurido, ansioso, diminuído, preso num ciclo de dor emocional, o que você tem para oferecer é uma versão precária de você mesmo. Seus filhos merecem a versão inteira. E a versão inteira exige que você cuide de si, que vá à terapia, que saia de relacionamentos que te destroem, que durma, que se alimente, que ria, que tenha amigos, que mantenha sua identidade além do título de pai ou mãe. Isso não é egoísmo. É o ato mais generoso que você pode praticar pelos seus filhos. Quando você cuida de si, você modela para eles o que é autocuidado. Ensina que seus limites importam. Demonstra que relacionamentos saudáveis são possíveis. Aparece presente e inteiro nas horas que importam. Versus o que acontece quando você não cuida de si. Você está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Você modela autossacrifício e ausência de limites. Você demonstra que amor significa se apagar. Você passa para eles o custo emocional do que está carregando. Eu acreditei. Durante anos que ficar era o ato de amor pelo meu filho. Que manter a família unida, mesmo que disfuncional, era melhor do que a ruptura. Estava errado. Sair foi o ato de amor mais profundo que pratiquei pela vida dele. Sobre recaída e retorno. Quando você cede e o que fazer depois que cede, preciso falar sobre algo que muitas pessoas vivem, mas poucos admitem. A recaída. Depois de terminar, é possível, muito possível, que você volte. Uma vez. Talvez mais de uma. Talvez várias vezes. Isso não significa que você é fraco. Não significa que estava errado na sua avaliação. Não significa que você merece o que está vivendo. Significa que você é humano e que o sistema nervoso busca o familiar, mesmo quando o familiar é dor. Eu não voltei, mas estive próximo. Teve uma noite, uns 2 meses depois, em que você me ligou. Tarde, voz mansa, as palavras certas. E eu fiquei com o telefone na mão por longos minutos pensando. O que me segurou foi escrever. Peguei um papel e escrevi com honestidade brutal o que eu me lembrava. Não os momentos bons. Esses a memória romantiza automaticamente. Os momentos reais. O meu filho no retrovisor. A apresentação da baleia que perdi.
A noite do banheiro com a torneira aberta. Devolvi o papel e não atendi mais. Mas sei que muitos retornam. E se você voltou, ou voltou várias vezes, antes de conseguir ficar de fora, não se condene. Cada tentativa é dados. Cada retorno te dá mais informação sobre o que precisa de suporte antes de sair de vez. Às vezes são recursos práticos, moradia, financeiro. Às vezes são emocionais, suporte de rede, terapia. Às vezes é apenas tempo para que a clareza se acumule o suficiente. O que importa é não usar a recaída como prova de que você não consegue. Use como informação sobre o que ainda precisa estar no lugar. E se você voltou e tem filho, procure apoio profissional, não como punição, como recurso. Porque às vezes sair de um ciclo assim requer mais do que força de vontade. Requer estratégia, suporte e segurança. Hoje. Onde estamos agora? E o que significa chegar aqui? Meu filho hoje tem 9 anos. 9 anos de altura que vai crescendo, de voz que vai engrossando imperceptivelmente, de opiniões que ficam mais firmes e mais dele a cada mês. Ele é um menino que fala o que pensa, que diz quando algo não está bem, que tem amigos, que ri alto, que corre pelo parque sem verificar se tem algum adulto ficando bravo. Ele ainda vai à psicóloga. Não toda semana mais, uma vez por mês, de manutenção. Ela disse que ele está muito bem, que é uma criança com ferramentas emocionais que muitos adultos não têm. Eu me orgulho disso. Não de mim, dele, de quem ele está escolhendo ser. Nós continuamos com o sorvete de quinta, sagrado, intocável. Continuamos com os domingos de escolha. Ainda conto histórias antes de dormir. Agora ele também conta algumas para mim. Coisas que inventa, completamente improváveis. Herói que é um peixe-espada e também faz pizza. Vilão que não é mau, mas simplesmente está mal-humorado porque comeu algo que não gostou. Eu ouço com toda a atenção do mundo. Eu também estou melhor. Não perfeito. A vida não é isso. Tenho dias difíceis. Tenho momentos de dúvida. Ainda estou aprendendo a confiar no meu próprio julgamento depois de anos sendo ensinado a não confiar. Mas estou maior. Tenho opiniões que não me desculpo por ter. Tenho amigos com quem rio de verdade. Tenho um trabalho que me desafia. Tenho um filho que me olha com olhos que dizem: você está aqui. E que eu olho de volta e vejo crescendo. Namorei brevemente no ano passado. Não deu certo. Mas não deu certo de um jeito saudável. A gente conversou, reconheceu que não estava funcionando, se desejou bem. Sem explosão. Sem manipulação. Sem ciclos. E eu percebi que sabia reconhecer a diferença. Isso foi uma vitória que não sabia que precisava ter. Parte 21. Para os filhos que crescem. Uma nota para as crianças que foram expostas a isso, que cresceram. Se você está ouvindo isso e não é o pai ou a mãe, você é o filho. Se você cresceu num ambiente assim, e se reconheceu em partes dessa história, não como pai, mas como criança, essa parte é para você. Primeiro, o que aconteceu não foi culpa sua. Nada do que os adultos à volta de você fizeram ou deixaram de fazer foi responsabilidade de um menino ou uma menina que só estava tentando crescer. Você não causou aquilo. Você não podia ter evitado. Você fez o que crianças fazem, sobreviveu, se adaptou, usou os recursos que tinha. Segundo, as formas como você se adaptou fazem sentido. Ficar quieto, ficar atento, tentar resolver os conflitos dos adultos, aprender a sentir a tensão no ar antes de ela aparecer. Tudo isso foi estratégia de sobrevivência. Você foi inteligente. Agora só precisa aprender que o perigo passou e que essas estratégias não precisam mais estar sempre ativadas. Terceiro, você não está condenado a repetir. Estatísticas mostram que pessoas que cresceram em ambientes disfuncionais têm risco maior de entrar em relacionamentos disfuncionais. Mas risco não é destino. Consciência muda trajetórias. Terapia muda trajetórias. Você ter chegado até aqui, buscando entender, já é o começo da mudança. Quarto, você merece relacionamentos que sejam seguros, não perfeitos, seguros. Onde você pode discordar sem medo. Onde você pode ser imperfeito sem punição. Onde você pode crescer sem encolher. E se você está num relacionamento agora que se parece com o que você viu crescendo, que é tenso, que te deixa menor, que você normaliza porque sempre foi assim, procure ajuda.
Você tem o direito de querer algo diferente. Você tem o direito de ser maior. Recursos e caminhos. Onde buscar ajuda quando você está pronto ou quando não está. Antes de encerrar, preciso deixar alguns caminhos práticos. Psicoterapia é o recurso mais completo e eficaz para processar relacionamentos tóxicos. Não precisa ser caro. Muitas cidades brasileiras oferecem atendimento pelo CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ou clínicas de faculdades de psicologia com valores acessíveis. Pesquise na sua região. Grupos de apoio. Existem grupos presenciais e online, voltados a pessoas em relacionamentos abusivos e pessoas em processo de saída. Compartilhar com quem viveu situação similar tem um poder que a terapia individual não replica. A sensação de não estar sozinho, de que outras pessoas entenderam e sobreviveram. CVV. Centro de Valorização da Vida. Se você está num momento de crise emocional severa, o CVV oferece apoio 24 horas pelo telefone 188 ou pelo chat em cvv.org.br. São voluntários treinados para escuta ativa, sem julgamento. Para seus filhos, psicólogo infantil, psicóloga escolar, ou o próprio CAPS para crianças e adolescentes. Se a escola do seu filho tem psicóloga disponível, não hesite em pedir uma conversa. Elas são aliadas. Delegacia da Mulher. Delegacia de Crimes Digitais. Se a situação envolve violência física, ameaças ou perseguição, procure a delegacia especializada. Guarde registros, prints, mensagens, e-mails, de qualquer situação de ameaça ou abuso. Abrigo e apoio à mulher em situação de violência. Se você é mulher e está em situação de risco, ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher. Funciona 24 horas, é gratuito, sigiloso e pode orientar sobre abrigos, proteção jurídica e suporte. A última coisa que eu quero te dizer antes de ir: se você ficou até aqui, obrigado. Não é um conteúdo fácil de ouvir. Não é um conteúdo fácil de fazer, para ser honesto. Mexer nessas memórias, colocar em palavras o que eu vivi e o que o meu filho viveu, dói de um jeito que é também estranhamente necessário. Porque falar é o que tira poder do que ficou no escuro. Você não é o único. A sua dor não é única. A sua situação não é única. E isso não diminui o que você sente. Significa que existe compreensão, existe ciência, existe suporte, existe caminho. Amor tóxico deixa cicatrizes. Mas cicatrizes não são o fim da história. São a prova de que você sobreviveu ao que tentou te partir. E o seu filho, seja qual for a idade dele agora, está observando o que você faz com o que sobrou. Que ele veja você escolher. Que ele veja você, mesmo com medo, escolher diferente. Que ele aprenda olhando para você que amor pode ser gentil, que paz é possível, que adulto pode pedir desculpa e recomeçar, que amor não dói. Cuida de você, cuida dele, cuida dela. Cuida de quem está no seu mundo pequeno e enorme ao mesmo tempo. A gente se fala no próximo.